Para quem faltou sábado, não pôde estar na aula de sábado, seria bom que vocês fossem à plataforma e assistissem a aula de sábado, tá? Porque eu ensinei a calcular as escalas termométricas. Então, na aula de sábado, a gente aprendeu a fazer a conversão das escalas de temperatura, transformar de Celsius para Fahrenheit. Hoje a gente vai fazer de Celsius para Kelvin. E se der tempo, a gente faz mais uma, de Fahrenheit para Celsius, tá? Vamos ver o que dá tempo aí da gente fazer. Vou passar de uma em uma, vou passar uma, aí vou dar um tempinho para vocês fazerem, a gente corrige. Aí passo outra, dou um tempinho para vocês fazerem, a gente corrige. Assim vai, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer hoje mais do que sábado, que sábado a gente só conseguiu fazer uma. Então, vamos ver se... Oi, Lucas. Caderno de Ciências, Lucas. Tá? Então, vamos lá. Bom, na aula de sábado, então, nós fizemos eu coloquei um probleminha para vocês, e nesse probleminha aparecia duas escalas. A escala de Celsius, que já tinha aí uma temperatura, que era uma temperatura de 36 graus Celsius, e pedia para transformar para Fahrenheit, tá? Aí nós fizemos esse exemplo. Hoje nós vamos utilizar a mesma temperatura, tá? 36 graus Celsius, só que a gente vai calcular agora em Kelvin, tá? Então, vamos escrever isso aí, no caderno de ciências. Estou colocando aí pelo chat, tá? Vocês acompanhem aí. Então, a primeira questão é a gente transformar 36 graus Celsius em Fahrenheit. Bom, então, só relembrando o que a gente comentou sábado. Primeiro de tudo, a gente tem sempre que observar a temperatura que a gente tem. Então, nesse exercício aí, nós temos uma temperatura de 36 graus Celsius. Então, a primeira fórmula que a gente vai escrever é a fórmula de Celsius, tá? Porque é a temperatura que a gente tem. No meiozinho, a gente vai colocar o sinal de igual, separando da outra fórmula que a gente vai escrever. Qual é a segunda fórmula que a gente vai escrever? Ah, desculpa, gente, de Fahrenheit a gente já fez. É de Kelvin. É transforme. Essa a gente já fez sábado. Transforme 36 graus Celsius em Kelvin. A
primeira foi a que a gente fez sábado. É essa segunda aí que a gente vai fazer. Aí a gente vai colocar um sinalzinho de igual no meio e vai colocar a fórmula de Kelvin. Segundo passo, a gente vai substituir o 36 graus Celsius que a gente tem, né? Vai pegar o 36 e vai substituir pela letrinha C da fórmula de Celsius, que é o que a gente tem. Aí depois vai dividir, vai fazer o cruz-credo, vai colocar todos os números para frente, letras para trás, e vai achar a resposta, tá? Pessoal que não veio na aula sábado, aguarda um pouquinho, se não conseguir fazer essa, porque se não assistiu a aula ainda, não vai conseguir fazer. Aguarda um pouquinho, que aí quando eu for corrigir essa questão, eu faço corrigindo e explicando para vocês fazerem a próxima, tá? Enquanto isso, eu vou conferindo a lista das atividades, que tem algumas pessoas aí que faltam me entregar. Deixa eu ver aqui quem é que já está aí. Carlos Daniel, você conseguiu colocar a sua matéria de programa de saúde em dia, Carlos? Você tem como me mostrar pela câmera? Calma aí, tia, eu vou pegar aqui. Tá bom. Quando você pegar, você me chama. Deixa eu ver quem mais está aí. Lorena conseguiu fazer a de ciências, Lorena? Seu falta de ciências, conseguiu? Tá. Você não tem como me mostrar, né? Tia, ela sempre me manda e eu mostro, entendeu? Faz isso, Lorena. Manda para a Yasmin, que aí ela me mostra. Deixa eu ver quem mais que está aí. Vitória está aí ou caiu? Vitória. Tia, peguei aqui já. Cadê? Vamos lá, Carlos. Mostra aí. Conseguiu ver, tia? Não. Consegui ver só você. Ah, agora estou vendo. Mas você não respondeu, não? Tá de lápis? O lápis está claro. A parte de lápis eu não estou conseguindo ver, não. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aí na sala. Professora, você pode, na hora da correção, reexplicar brevemente a primeira questão? Sim, essa primeira que eu coloquei do Celsius para Fahrenheit? Isso. Tá. Vocês vão fazer só a segunda, que essa primeira aí vocês já fizeram. Ô, tia, Oi? Professora, você pode botar o dever de ciências de novo? Porque eu entrei e saí, aí sumiu. Ah, tá.
Professora, Lorena disse que ela fez, mas que não fez as respostas porque ela esqueceu. Ah, então quando fizer, Lorena, você me mostra, tá? Professora, Oi. Pedro Henrique tá pedindo para avisar que o PC dele não tá ligando e que a internet do Daniel tá muito ruim. E Ana Gabi tá falando que o computador dela tá travando. Tá bom. Sem problemas. Aí, Carlos Daniel, coloquei de novo, ó. Vê se você consegue ver agora. Então, Obrigado, tia. vamos lá, então. Deixa eu marcar aqui. Ana Gabriela, Pedro Henrique. Quem mais, Lucas? Daniel, Daniel. Tá. Bom, toda vez que vocês forem calcular, fazer essa transformação de temperatura de uma escala termométrica para outra, nós vamos ter que seguir 5 passos, tá? O primeiro passo é colocar a fórmula da temperatura que a gente tem e a fórmula da temperatura que a gente quer saber, quer descobrir. O segundo passo é pegar essa temperatura que a gente tem, que no caso aí é 36 graus Celsius, e substituir pela letrinha C da fórmula do Celsius. O terceiro passo, a gente vai fazer a divisão da fórmula do Celsius. Depois que fizer a divisão, a gente vai fazer o cruz-credo. Depois que fizer o cruz-credo, a gente vai subtrair o que tiver para subtrair. E depois a gente vai passar todos os números que tiverem para frente do igual e deixar as letras atrás, depois do igual. Toda vez que a gente passar um número para frente do igual, a gente sempre tem que trocar o sinal, é igual na matemática, tá? Então, essa primeira questão aí, de transforme 36 graus Celsius em Fahrenheit, a gente fez no sábado. Aí, o que a gente fez? Ó, a gente fez dessa forma. Primeiro passo, ó. Vê se todo mundo consegue ver. Escrever a fórmula do Celsius. A fórmula do Celsius é essa aqui. C sobre 5. Depois, escrever a fórmula do que a gente quer transformar, que é transformar em Fahrenheit. Então, a fórmula do Fahrenheit é F menos 32 dividido por 9. No meio dessas duas fórmulas, a gente sempre vai colocar um sinal de igual. Tá? O segundo passo, ó, o passo 2. O que a gente vai fazer aqui, então? Vai procurar lá na questão qual é a temperatura de Celsius, que é essa letrinha C aqui. No nosso exercício é 36 graus Celsius. Então, eu coloquei o 36 aqui, ó. Repeti o 5 de baixo e repeti tudo que estava aqui, ó. A fórmula de Fahrenheit eu repeti todinha. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo, a gente vai fazer essa divisão aqui, que é a única coisa que a gente pode fazer para calcular por enquanto. 36 dividido por 5. Aí eu falei para vocês que a gente precisa da ajuda de uma calculadora, porque geralmente vai dar um número com vírgula, um número decimal.
Então, a calculadora, às vezes, facilita um pouquinho a gente, tá? Então, 36 dividido por 5 deu 7,2. Quando a gente chega nessa etapa, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cruz-credo, ó. Vai pegar esse número e vai multiplicar por esse que está embaixo, e vai pegar isso aqui e vai multiplicar pelo que está embaixo aqui. Só que aqui não tem nada embaixo. É como se fosse o númerozinho 1. Tá? Então, o que que a gente fez? 7,2 vezes 9 deu 64,8. E F menos 32 vezes 1, que é como se fosse um 1zinho aqui, é F menos 32 mesmo. Aí faz igual na matemática, ó. Todos os números para frente, aí esse menos 32 vai vir para frente do igual, vai virar mais 32. Aí eu vou juntar esses dois, vou achar a resposta e vou colocar a minha unidade de temperatura, que é graus Fahrenheit. Então, deu 96,8 graus Fahrenheit. Peguei o 64,8 e somei com 32. Isso foi o que a gente fez sábado. Tá? O de hoje é igualzinho a esse aqui. Só que a gente vai colocar essa fórmula aqui primeiro, do Celsius, que é a temperatura que a gente tem. E aqui nós vamos colocar a fórmula do Kelvin. E aí vai ficar assim, ó. Vou fazer junto com vocês. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Ó, tia, eu não sabia a quantidade da continha que a gente ia fazer, né? Deixei só 2 linhas, ficou tudo apertadinho aqui, mas dá para entender. Tem que ser mais ou menos umas 8 ou 9 linhas. Porque olha o tamanho da conta, é grandona, ó. Tem que ser umas 9 linhas, mais ou menos. Porque é tipo fração, né? Então ocupa 2 linhas. Tem que ser umas 9 linhas. Tá? Por isso que eu coloquei essas cruzinhas aí no chat, para vocês pularem a linha. O que vocês vão fazer aqui primeiro? Ó, vão colocar o 36 aqui, né? Na próxima etapa, vai colocar o 36 e vai repetir o 5 e vai repetir isso tudo aqui. Vamos fazer isso agora, então. 8 dá, que aí vocês colocam do lado, não tem problema. Então, vamos lá. Professora, é C sobre 5 igual a K o quê? K menos 273 dividido por 5. Aí vai ficar 36 dividido por 5 igual a K menos 273 sobre 5. A gente vai repetir a fórmula do K todinho, ó. Vai ficar assim. Agora, o que que a gente tem que fazer? Qual a continha que a gente tem que fazer? O que dá para a gente resolver aqui? 36 dividido por 5. Isso, 36 dividido por 5, que é o mesmo resultado da outra. A gente pode aproveitar. Dá 7,2 também. E repete a fórmula de Kelvin. Ó, terceira etapa. E agora, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente sai daqui? Cruz credo. Isso, cruz credo. Então, vamos lá, ó. 7,2 vezes 5 e K menos 273 vezes 1, que não tem nenhum número embaixo do 7,2, é como se fosse o 1. Quanto que dá 7,2 vezes 5? Faz essa continha aí.
36. 36. Então, a gente vai colocar aqui 36 igual a K menos 273. Acabei colocando a linhazinha, mas essa linha aqui não existe, não. Só isso, ó. 36 igual a K menos 273. O que a gente faz agora aqui? Número para o lado e letra no final. Isso. Então, vamos copiar o 36, que ele já está na frente do igual. O menos 273 vai virar mais 273, porque ele vai passar para frente do igual e vai colocar a letrinha K no final. Ó. Agora a gente vai fazer essa continha aqui. Faz essa continha e vê quanto que dá. 309. 309, muito bem. Achamos, então, o nosso Kelvin. O Kelvin é o único que não tem a bolinha de grau, tá? A gente só vai colocar 309K, ele não tem aquela bolinha. Só o que tem a bolinha do grau é o Celsius e o Fahrenheit, tá? No Kelvin não tem. Então, é só 309. Então, 36 graus em Celsius é equivalente a 309 em Kelvin, né? Isso aí. Mas e aí... Fahrenheit é 96,8. Aí, geralmente, principalmente em redes sociais, K significa o número de seguidores, né? Então, se eu tiver com 36 graus, eu vou agora me achar rica. 309. Tá? Quem não estava na aula de sábado conseguiu entender mais ou menos? Professora, o Kelvin Sim. é a medida da temperatura em qual país? Então, o Kelvin, ele não é utilizado em países, ele é utilizado em estudos científicos, em laboratórios, em pesquisas científicas, tá? E o Fahrenheit, ele é utilizado em países que falam a língua inglesa, que falam inglês. Então, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né? Todos esses países usam Fahrenheit. Se vocês forem para lá, vocês vão ver o termômetro de lá com a escala de Fahrenheit. Aí tem que fazer aquela primeira continha de sábado, do Fahrenheit, para poder descobrir, ó. 36 graus Celsius em Fahrenheit corresponde a 96,8 Fahrenheit, grau Fahrenheit. Aí a gente olha para o termômetro de lá, acha assim, caramba, 96 graus? Mas esse 96 graus Fahrenheit, ele corresponde ao nosso 36 graus. Então, é uma temperatura que a gente está acostumada, tá? Porque a gente tem que fazer essa conversão. Senão, se a gente olhar o termômetro de lá e olhar 96, a gente vai achar que é uma temperatura super alta. E não é, porque a gente tem que converter. Certo? Professora, nessa que a gente fez sábado, a gente transformou o Celsius em Fahrenheit. Isso. Como é que a gente vai transformar Fahrenheit em Celsius? Fahrenheit e Celsius. Vamos fazer esse agora, então. Vou colocar aí no chat para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Fahrenheit em Celsius, né? Então, vamos lá. Eu acho que vai ser a conta tipo ao contrário. Isso, Por é exemplo, tipo... se dividir, multiplica, não sei. Não, vai dividir do mesmo jeito. A forma de fazer é a mesma coisa, só que, como vai ser de Fahrenheit para Celsius, primeiro a gente vai ter que escrever a fórmula na frente, aqui, ó, em vez de escrever primeiro Celsius, a gente vai escrever primeiro Fahrenheit e depois Celsius. Sempre a primeira fórmula a ser escrita é a fórmula da temperatura que a gente tem. E depois, a segunda fórmula é a temperatura que a gente quer achar, quer transformar.
tá? Entendi. Mas a forma de fazer é a mesma. Então, vamos lá, ó. Vou dar um exemplo aí para vocês. Esse é um probleminha. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção. E obtém em seu termômetro clínico o valor de 100 graus Fahrenheit. Então, ele colocou o termômetro no paciente e o termômetro acusou lá 100 graus Fahrenheit. Ele tem motivo de preocupação com o paciente? Vou te mostrar de novo, Lucas, só um instantinho. Então, vocês vão pular aí 9 linhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, o que vocês vão fazer nesse probleminha aí? Primeiro de tudo, a gente tem sempre que observar a temperatura que a gente tem e em que escala que está essa temperatura, tá? Vou passar para você tudo de novo, Carol, só um instantinho. Vimos aí que está em 100 graus Fahrenheit, tá? Então, se está em 100 graus Fahrenheit, a primeira fórmula que a gente vai escrever é a fórmula de Fahrenheit, que é F menos 32 sobre 9. E para a gente saber se esse médico ele tem algum motivo de preocupação com esse paciente, a gente vai ter que transformar esse Fahrenheit em Celsius, porque Celsius é a nossa temperatura. Então, para a gente saber se o médico tem um motivo de preocupação ou não, a gente vai ter que transformar em Celsius para ver se esse paciente está com febre ou não na nossa temperatura. A gente só sabe dizer se a gente transformar para Celsius, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa? Vocês vão pegar, vão escrever primeiro a fórmula de Fahrenheit, porque é a temperatura que apareceu aí no probleminha, e depois, em segundo, vocês vão escrever a fórmula de Celsius. Aonde tiver a letrinha F de Fahrenheit, vocês vão colocar no lugar do F, vocês vão colocar 100. E aí vai começar a fazer a continha. Vai subtrair, depois vai dividir, depois vai fazer o cruz-credo, depois vai juntar todos os números de um lado, letras para o outro, e vai sair a resposta, tá? Bom, então vamos lá, Carol. Vou repetir para você. Você estava na aula de sábado, Carol? De sábado, tia? É. Eu tava. Ah, então tá. Então você já pode fazer. Vamos lá, então. Vou repetir aqui para você. Você vai pegar seu caderno de ciências e vai copiar isso aqui, ó. Professora, no probleminha, é para fazer a mesma coisa, só invertendo a letrinha? Isso aí, a mesma coisa.
Só que primeiro você vai copiar a fórmula de Fahrenheit na frente. Vai ficar assim, ó. Vocês vão começar assim, quer ver? F menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. O cálculo de vocês vai começar dessa maneira. Tá? Professora, por que o grau de Fahrenheit sempre está sobre 9? É a fórmula dele, é sempre sobre 9. Só o Celsius e o Kelvin que é sobre 5. Quando os cientistas criaram essa forma de fazer essa transferência, colocaram o Fahrenheit sobre 9. Tá? Então, é sempre sobre 9. E o Celsius e o Kelvin é sempre sobre 5. Eles devem colocar isso porque na hora deles calcularem, né? Esse deve ter sido o número que deu certo. Isso, provavelmente. Tá? Aí, o que vocês vão fazer nessa daqui? Ó? Nessa parte aqui, não dá para substituir nada, porque é a temperatura que a gente quer achar. Nós vamos mexer nesse aqui, ó. No lugar do F, apareceu aí no nosso probleminha 100. Então, vocês vão substituir o F pelo 100. E aí, vai fazer 100 menos 32... E depois que fizer essa continha do 100 menos 32, vai dividir por 9. Tá? Primeiro faz a subtração e depois faz a divisão. Tá? Agora, deixa eu... Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vê se está chegando para você aí, Carol. Estou copiando. Professora, quando a gente souber o resultado de 100 menos 32, aí o que a gente faz? A gente vai resolver? Vai dividir por 9, é. Pessoal, hoje está entrando atrasado a beça. Aí não vai conseguir entender. Professora, aí o que faz com o resultado? Aí com o resultado da divisão... Aí deixa eu ver. Professora, vai dar para fazer o cruz credo aqui? O cruz credo só depois que você dividiu. Você já dividiu? Achou Eu dividi um número... por 9. Isso, achou um número com vírgula, não achou? Achei. Agora você vai fazer o cruz credo. Mas e o C? O C vai continuar aí. O C não tem como calcular, a gente está calculando ele, a gente só vai achar ele no final. Vai continuar copiando o C sobre 5. Tá. Tá? A parte do C sobre 5 você vai continuar copiando. Você não sabe quanto ele é, a gente só vai descobrir no final. Quando terminar a continha toda. Tia. Vê se chegou para você. Carol, Chegou. já coloquei. Chegou. Tia, essa primeira questão você já corrigiu? Essa primeira eu já corrigi. Ah, tá. Tenta fazer que depois eu te mostro o resultado. Aí eu coloco para você conferir. Professora, aí agora eu achei um resultado. Aí esse resultado eu vou ter que, o quê? Multiplicar por 5?
Você achou um número com vírgula, aí fez Sim. os credo? Esse Fiz. número com vírgula vezes 5. Fez isso? Sim. Uhum, Então, aí achou um número, certo? Esse exatamente. número que você achou da multiplicação do número com vírgula vezes 5 é a resposta. É só você colocar graus Celsius. Ah, tá. Ok, Deu obrigada. deu um outro número com vírgula, não deu na resposta? Sim. Então, essa é a temperatura em Celsius. 100 graus Fahrenheit em Celsius corresponde essa temperatura que você achou aí. Aí você acha que com essa temperatura aí, o médico, ele precisa se preocupar com o paciente? Essa temperatura aí já é considerada febre? Assim, minha mãe sempre me ensinou que essa temperatura já é febril. Isso, exatamente. Então, é isso aí. O paciente está febril. O médico já tem que ficar observando esse paciente. Exatamente. Então, provavelmente sua continha está certinha. Daqui a 2 minutinhos eu corrijo. Bom, tem algumas pessoas que entraram agora. Eu tenho recadinhos para dar. Deixa eu ver aqui. Brian, consegue me ouvir, Brian? Você tem que me mostrar seu caderno de programa de saúde, que você ainda não me mostrou. Você já conseguiu copiar os textos e fazer o exercício? Então, tem que fazer para me mostrar, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Clara também, Ana Clara, conseguiu colocar seu caderno de programa de saúde em dia? Seu tá faltando essa nota também. Tia, eu ainda não terminei não, mas eu comecei. Tá bom. Professora, já te entreguei tudo, né? Professora, já te entreguei. Eduardo já, tá certinho. Tá. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver quem tá aí. Pedro. Tia, tá conseguindo me ouvir? Tô. Ah, tá, então tá bom. Eu ainda não terminei, tia. Eu vou Tá, olha começar a só. fazer no caso seu, hoje, né? Porque eu nem sabia. o seu, eu passei uma atividade de ciências valendo 5 pontos, terça-feira passada, que você não estava na aula, então você não fez também. Uhum. E tem que pegar a matéria de programa de saúde na plataforma com um exercício e copiar no caderno. Então, o exercício de terça-feira passada de ciências vale 5 pontos e o caderno de programa de saúde com o texto e o exercício vale mais 5 pontos. Você não tem nota nenhuma por enquanto, então tem que pegar Tá bom. E me mostrar, tá? Tá bom. Só esses dois X? Ou tem Só mais? esses dois, a nota do teste vai ser essas 2 notas. Tá bom, tá? ok. Pedro Henrique, a mesma coisa. Pedro Henrique, você conseguiu fazer a de ciências e a de programa de saúde? Tá sem nota nenhuma também. Ok, vou ficar no aguardo, hein? Assim que vocês fizerem, me avisem para me mostrar na aula aí pela câmera, eu colocar a nota aqui de vocês, senão vocês vão ficar sem nota nenhuma. Ana Carolina tá ok, tá? Pode sim, Ana Clara, pode sim. Vamos lá, Lucas, você não entendeu em que parte, Lucas? Você não estava sábado, né, na aula de sábado? Aí realmente a gente fica meio perdido. Olha só, na aula de sábado, eu passei para eles as 3 fórmulas. A fórmula de Celsius,
A fórmula de Fahrenheit é a fórmula de Kelvin, tá? A fórmula de Celsius é C sobre 5. A fórmula de Fahrenheit é F menos 32 sobre 9. E a de Kelvin é K menos 273 sobre 5. Isso aqui eles anotaram no caderno. Aí, toda vez que tiver um exercício para transformar as temperaturas, está em Celsius, transformar em Fahrenheit, está em Fahrenheit, transformar em Kelvin, está em Kelvin, para transformar em Celsius, a gente precisa saber essas fórmulas aqui, tá? Sempre vai usar essas três. É desse mesmo jeito, não vai mudar. Aparece sempre esses números dessa maneira. Aí, o que está aparecendo aí para a gente no probleminha? Ele tem uma temperatura em Fahrenheit, que é 100 graus Fahrenheit, e ele quer que a gente troque esse Fahrenheit para Celsius, para saber se o médico ele precisa ter uma preocupação com esse paciente ou não. Só que para a gente responder isso, como a gente não entende a temperatura de Fahrenheit, porque não é a nossa temperatura, no Brasil a gente usa o Celsius, a primeira coisa que a gente tem que fazer para responder se o médico precisa ter um cuidado especial com esse paciente ou não, é transformando, para a gente saber quanto que vale 100 graus Fahrenheit em Celsius, tá? Então, o primeiro passo é esse, transformar 100 graus Celsius 100 graus Fahrenheit em Celsius. Como que a gente faz isso? Se eu tenho lá no probleminha me dizendo a temperatura de Fahrenheit, que é 100 graus Fahrenheit, a primeira fórmula que eu vou anotar é a fórmula de Fahrenheit. Porque é o que eu tenho, é a temperatura que eu tenho. Qual é a temperatura que eu quero transformar? Eu quero transformar Fahrenheit em quê? Em Celsius, porque é a temperatura que eu conheço. Então, a segunda fórmula que eu vou anotar é a fórmula de Celsius. Essas duas fórmulas têm que estar separadas por um sinal de igual. Sempre esse igual vai estar no meio. Tá? Aí, o que a gente vai começar a fazer agora? Vai começar a calcular. Eu vou trocar o meu F aqui pela temperatura que aparece no probleminha, que é 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meu cálculo, 100. E aí, o restante todo, eu copio de novo. 100 menos 32 sobre 9, igual a C sobre 5, porque eu não tenho nada de Celsius. Celsius é o que eu quero achar. Tá? Então, peguei o F e substituí por 100, porque a minha temperatura lá no probleminha é 100 graus Fahrenheit. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou fazer essa continha aqui, tá? 100 menos 32, e vou repetir o restante todo. Então, 100 menos 32 dá 68. Não é isso, Yasmin? Isso. Você achou 68? Deu, 68. Tá, aí o que eu fiz? Ó, coloquei o 68 aqui, copiei o 9 de novo e copiei a fórmula de Celsius, porque eu não tenho como calcular isso. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, 68 dividido por 9. Quanto que deu? 7,5. 7,5. Muito bem. E vou repetir o restante. Ó. Então, 68 dividido por 9 dá 7,5. E repetir o Celsius, que eu não tenho como calcular. Agora, nós estamos na etapa do cruz credo. Ó. Eu vou pegar o 7,5, vou multiplicar por 5, e vou pegar o C e vou multiplicar pelo númerozinho que está aqui embaixo, que é como se fosse o 1. Então, a gente vai fazer o cruz credo. Ó. Quanto que é 7,5 multiplicado por 5?
37,5. 37,5. E C vezes 1 é C mesmo. Então, como que vai ficar? Ó, 37,5 graus Celsius. A temperatura de 100 graus Fahrenheit corresponde a 37,5, ou seja, 37,5 graus Celsius. Esse médico precisa ficar preocupado com esse paciente aqui? Já precisa ficar preocupado, porque o paciente ele já está febril. Então, ele tem que ficar em observação para ver se essa temperatura aqui não vai subir, né? Não vai dar uma febre alta nele, porque ele já está febril, tá? Então, a pergunta era, ele tem motivo de preocupação com o paciente? Sim, pois o paciente já está febril. Então, como que a gente descobriu que o paciente está febril? Transformando o Fahrenheit em Celsius, porque a gente só consegue entender a temperatura quando ela está em Celsius. Se ela estiver em Fahrenheit em Kelvin, a gente não consegue entender, porque não é a nossa temperatura. Então, toda vez que a gente quiser entender uma temperatura, a gente vai ter sempre que pegar essa temperatura e passar ela para Celsius, porque é a única escala termométrica que a gente conhece. No Brasil, utiliza o Celsius. Certo? Certo. Agora entenderam? Quem ainda está assim um pouco com dúvida? No número 1, não. Carol, olha o número 1. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Número 1 é esse. Ó, você vai colocar o Celsius, que é a temperatura que você tem, que é de 36 graus Celsius, e a fórmula do Kelvin. Aí você vai substituir o C por 36, que é a temperatura que você tem. Aí, nessa terceira etapa, o que eu fiz? Eu dividi o 36 por 5, que deu 7,2. Depois eu fiz o cruz credo. 7,2 vezes 5 deu 36. E 1 vezes K menos 273 deu K menos 273 mesmo. O que eu fiz? Botei todos os números para frente, aí esse menos 273 vai para frente, vai virar mais 273, somei os dois e deu 309K. Aí eu falei para eles que o K é o único que não tem a bolinha de grau, só aparece a bolinha de grau no Celsius e no Fahrenheit. O K nunca tem essa bolinha, tá? Do graus, é só a letrinha K. Ficou assim. Quem ainda está com um pouquinho de dúvida, provavelmente foi porque não estava na aula de sábado. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na plataforma e vão ter que assistir a aula de sábado, pelo menos o início da aula. Por quê? No início da aula, eu coloquei esta tabelinha aqui, ó, que vocês precisam ter, que é do ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água, e coloquei essa tabelinha com as 3 fórmulas. E fizemos um exemplo do Celsius trocando para o Fahrenheit. Aí, hoje, a gente fez uma do Celsius para o Kelvin, e agora fizemos uma do Fahrenheit para o Celsius. Não multiplica, não. Você vai dividir. Tá? Essa parte aqui, ó. Aqui você vai dividir. Aqui. Primeiro você faz a divisão para achar esse número aqui. Depois aqui que você vai multiplicar. Tá? E aí depois vai colocar todos os números para frente e letras para trás. Quando o número passar para frente, o sinal, se ele estiver atrás do igual, o sinal vai ter que mudar. Se for menos, vai virar mais. Se for mais, vai virar menos. Tá? Então, quem não assistiu a aula sábado, procura a aula lá na plataforma que o tio Gilbert já postou.
e ver pelo menos o início da aula, porque o início é a explicação, o final é esse exercício que a gente fez, foi esse aqui, que eu mostrei de novo, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar mais um para vocês fazerem. Oi, Lucas. Ô, professora, você não tinha dito que se tiver lá no termômetro em Fahrenheit 96, que a temperatura é por 36, alguma coisa assim, não é? Mas se a pessoa quiser, mas também deu para identificar um pouco no médico, porque é perto de 96 ali. Isso aí. Como ali eram 100 graus, né? Aí era próximo da outra resposta que a gente tinha, que era 96. Automaticamente a gente acaba deduzindo que vai ser uma temperatura próxima também. Então, uma era 36, a outra foi 37,5. Isso aí. É isso aí mesmo. Vamos lá. Professora, depois a gente pode fazer uma pesquisa sobre... para ver se pelo menos a gente tem uma noção de quantos graus aumentam do Celsius para o Fahrenheit. Se vocês fizerem na internet a pesquisa, quando vocês procuram na internet, ele já faz a conversão para vocês. Vocês não fazem essa continha, não. Ele já dá tudo pronto, tá? Mas o interessante seria a gente aprender a fazer essa conversão, né? Porque se você colocar lá, deixa eu dar um exemplo aqui, 317 kelvins em Celsius, aparece logo a temperatura lá para você prontinha, sem cálculo nenhum. Não tem graça. Aí não tem graça, né? O interessante é a gente aprender a fazer. Mas vocês conseguem pesquisar sim. Já vem prontinho na internet. Vamos lá, ó. Vou passar Caraca, professora, não é que veio mesmo? Eu fui pesquisar, deu 43,85 graus Celsius. Isso. Em Kelvin, né? Entendeu? 317 em Kelvin. É isso aí. Bom, ó. Tô colocando um modelo aí para vocês fazerem. Vocês vão pegar 98,6 graus Celsius e vão transformar para Kelvin. Lembrando que o Kelvin não tem a bolinha do grau. Tá? Vocês vão tentar fazer esse para a gente corrigir amanhã. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos pular 9 linhas. E vão fazer também o livro, página 243. No livro também tem uma zinha lá. Tá? Aí amanhã a gente confere essas duas. Tá? Aí vocês tentem fazer aí. Mas quem não assistiu a aula de sábado, assiste a aula de sábado primeiro, antes de tentar fazer essas duas atividades, tá? Porque aí vai conseguir ficar menos perdido e aí vai conseguir fazer o exercício direitinho, tá? Bom, deixa eu ver aqui se eu marquei a presença de todo mundo. Ana Carolina e Ana Clara, Brian, Camille, Isabela, pessoal que chegou depois. Miguel. Tá, marquei de todo mundo então. Então, tentem fazer essas duas atividades, aí amanhã a gente conversa mais um pouquinho, tá? E aí, professor, Oi. o meu